Formação gerencial. É triste acompanhar os relatos que traduzem a falta de interesse das organizações em desenvolver pessoas. Apesar de se negar a prática, prevalece o imediatismo e o desinteresse em se dar autonomia para o profissional atuar. Há empresários que dizem existir muitas pessoas disponíveis no mercado, como se fossem produtos nas prateleiras com prazo de validade, para desempenhar algumas tarefas e que, portanto, não se pode perder tempo fazendo o papel de professor. Acredita-se que seja de pouca valia o que se aprende no espaço acadêmico. Nós temos uma questão cultural que acaba influenciando a percepção do que significa o trabalho e a sua função social. O modelo de produção em massa de gerentes, se é que nós podemos dizer isso possível, é a ótica do imediatismo, do pouco comprometimento com a qualidade dos projetos. A formação técnica, ela requer conteúdo, mas a formação gerencial, ela exige mais tempo para que se possa amadurecer os vários tipos de conhecimento, não os procedimentos técnicos, mas principalmente o conhecimento comportamental, intuitivo, o tácito, entre outros, que só se aprende vivenciando situações complexas. O contraste com a proposta de formação continuada para gestores, como se vê, é bastante flagrante. Um bom argumento é comparar com a formação do médico e do piloto de avião. Por que só se consideram aptos para determinadas ações esses profissionais após um determinado tempo de experiência profissional? Da mesma forma, nós teríamos também que entender assim os gestores. Apesar das restrições que ocorrem no mercado, é importante ter consciência que os profissionais com boa qualificação, eles vão acabar revertendo essa lógica, ou seja, eles vão escolher as empresas e vão negociar as novas condições de trabalho. Até lá, evidentemente, é uma caminhada com muitos desafios, mas eu acho que vale a pena para toda a sociedade entender a importância da formação gerencial para o sucesso dos negócios. Bradesco e Santander querem comprar o Banco Alfa. Nos últimos 8 meses, o Banco Bradesco e o Banco Santander estão tentando comprar o Banco Alfa, considerado o mais sólido do país. Eles não ganhariam tanto pelo tamanho da transação, já que o Banco Alfa é apenas o 26º maior banco do país. Mas eles teriam acesso a uma instituição recheada de investidores milionários e com baixíssima taxa de inadimplência. O lucro do Banco Alfa, ele cresceu bem mais do que a média do setor e a sua carteira de crédito é uma das mais saudáveis do mercado. O índice de inadimplência dessa carteira está em torno de 0,3%. Para vocês terem uma ideia, a inadimplência do sistema financeiro hoje gira em torno de 5,8%. Um bancão de varejo poderia oferecer, por exemplo, se comprasse o Alfa, no caso o Bradesco, Itaú, Santander, uma série de outros produtos para os seus clientes, como diferentes linhas de crédito, diferentes opções de seguro, tornando a operação desse banco muito mais lucrativa. Além disso, o Banco Alfa, ele tem mais dinheiro em caixa do que os seus concorrentes e é por isso que ele é considerado o banco mais seguro do país. Tanto é verdade que os recursos do Fundo Garantidor de Créditos, esse que garante as suas aplicações, são depositados nesse banco. Tá? É um banco que tem altos índices de liquidez, tá? E é por isso que ele recebe, então, essas reservas aí do Fundo Garantidor. O Banco Alfa, ele tem mais que o total de depósitos em caixa do que a maioria dos bancos de mercado. Para vocês terem uma ideia, enquanto que a média do sistema financeiro é uma quantidade em caixa de 3%, do Banco Alfa supera em muito essa taxa. O Aloysio Faria, que era o dono do antigo Banco Real, que fundou esse Banco Alfa, ele não fundou o banco para ficar mais rico,
mas simplesmente para proteger o seu patrimônio. O reflexo dessa opção foi uma taxa de rentabilidade menor, porque é um banco muito mais conservador, que os recursos dele ficam em caixa. A grande vantagem é que essa operação é uma operação que não traz surpresas. Portanto, por ser mais conservadora, não traz surpresas, mas também sacrifica-se um pouco de rentabilidade. Vamos ver os números do Banco Alfa. Nós temos aqui, então, para vocês terem uma ideia, o crescimento do lucro do banco. A média do mercado financeiro, o crescimento nos últimos anos, especificamente nos últimos 2 anos, os bancos cresceram em média 4% ao ano, né? O Banco Alfa cresceu nesse período 21%. Por outro lado, agora na próxima figura, nós vamos ver a rentabilidade do banco. Se nós observarmos aqui, enquanto o banco tem uma rentabilidade de 9%, a média do mercado está com uma rentabilidade sobre patrimônio de 17%. Então nós vemos nesse gráfico a confirmação da velha regra da lei que existe em finanças, que diz que para você obter maior rentabilidade, você precisa comprar mais risco. A opção desse banco é uma opção pela liquidez, é uma opção pela segurança, pelo conservadorismo. Por isso que ele acabou sacrificando um pouco então a sua margem. Por isso que a margem dele é 9 e a do mercado é 17. Por outro lado, é considerado o banco mais sólido do país. Nesse terceiro bloco, nós vamos tirar dúvidas, respondendo perguntas dos nossos telespectadores. A última pergunta que nós temos aqui é como funciona a NTN-B, que é um título do Tesouro atrelado à inflação. Bom, o maior problema que os investidores têm é que eles, de fato, enfrentam dificuldades em entender a diferença entre os vários papéis que são emitidos pelo Tesouro Nacional e são vendidos através do site lá do Tesouro Direto. Bom, entender o funcionamento desses títulos, das notas do Tesouro, chamados aí de NTN Série Bs, é bastante interessante. Vamos lembrar o seguinte, esses títulos, eles são vendidos através de um contrato. No caso das NTN-Bs, o Tesouro toma um empréstimo com uma data certa de resgate e se compromete a pagar juros que são previamente acordados, mais a correção da inflação medida pelo IPCA. Quando esse contrato é realizado com o tomador inicial, geralmente se chama lançamento primário desse título, as condições então são estabelecidas. Acontece que a partir daí aparecem as negociações chamadas secundárias, isto é, aquelas onde você tem um contrato, mas você pode vender ele para outro investidor, tá? E o preço dessa negociação, essa venda que acontece depois do contrato original, ela é determinada pelas condições vigentes do mercado naquele momento que você vendeu. É como se você comprasse uma casa e quisesse depois vendê-la. O valor a receber seria o valor que o mercado está disposto a pagar. Quando você não compra o papel no lançamento, então você está aceitando as condições inicialmente acertadas pelo governo e pagando um preço de mercado por essas condições. No vencimento, uma NTN valerá o valor do lançamento acumulado de juros contratuais e da variação da inflação no período. Não importa por quanto você comprou, isso é o que você vai receber no dia do vencimento. Então nós poderíamos dizer que o valor de mercado é exatamente o valor contratual da NTN na data do vencimento. Acontece que o mercado ele não vai ganhar mais ou menos do que aquilo que está estabelecido no dia do vencimento, tá? Mas antes dessa data, as negociações seguem as leis de oferta e procura. Se o papel estiver em seu poder, o Tesouro Nacional vai creditar na sua conta o valor contratual no dia do vencimento. Quer você queira ou não, o valor que você vai receber é esse. No dia imediatamente anterior ao dia do depósito, evidentemente que os preços do título
poderão ser outros, né? A depender de existirem no mercado compradores e vendedores para este tipo de investimento. Nós encerramos aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Escreva para a gente no tv@unipar.br, dando lá a sua contribuição, fazendo a sua pergunta ou até mesmo a sua crítica. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.